Educação em Destaque. Seu programa semanal de informações sobre educação. O Brasil passa hoje por uma situação crítica em que a democracia está em risco. Várias crises simultâneas têm atingido a sociedade brasileira. Fome, pobreza, violência e insegurança pessoal, preconceitos exacerbados, pandemia recorrente de Covid-19, exploração predatória de nossos recursos naturais, inflação acelerada, custo de energia elevado, estagnação econômica, entre outros. Esse quadro crítico é resultado direto da implementação de políticas de desmonte institucional e com alto custo social, bem como da ausência de ações governamentais efetivas em questões essenciais para o desenvolvimento sustentável e inclusivo do país. A ciência e a educação nunca estiveram tão ameaçadas no Brasil, com a desvalorização dos professores e da educação básica, laboratórios sendo fechados, institutos de pesquisas à míngua e as universidades sem condições mínimas de cumprirem sua missão, além de uma forte fuga de cérebros para o exterior. Nossa Constituição está sendo atacada e desfigurada, com contínuos ataques ao Estado Democrático de Direito e até mesmo ameaças ao procedimento de eleições livres e democráticas. Cumprir as leis, em particular a Constituição Federal, é uma condição básica e essencial rumo à reconstrução de nosso país. A SBPC reafirma sua convicção de que a educação é um pilar fundamental para o êxito de políticas públicas orientadas ao combate à enorme desigualdade social em nosso país. A ciência é cada vez mais o motor do desenvolvimento econômico soberano e um instrumento fundamental para proporcionar melhores condições de vida e trabalho à população brasileira. Este é um trecho do documento Carta de Brasília, publicado ao final da 74ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, no último dia 28 de julho. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. E o programa de hoje apresenta uma entrevista exclusiva com o professor Renato Janine Ribeiro, que é o presidente da SBPC. Na entrevista, ele faz um balanço da 74ª Reunião Anual da entidade. Além do balanço, o professor Renato Janine Ribeiro também avalia as ações do governo Bolsonaro na educação. E nós vamos apresentar dados que comprovam a grandeza desse evento que foi a 74ª Reunião da SBPC que aconteceu na Universidade de Brasília. Então fica por aqui porque está começando Educação em Destaque. De acordo com a plataforma Lattes, o nosso entrevistado, o professor Renato Janine Ribeiro, é presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência desde julho de 2021, com um mandato que vai até 2023. Ele foi ministro da Educação de 6 de abril a 5 de outubro de 2015. Desde 1994, é professor titular da Universidade de São Paulo na disciplina de Ética e Filosofia Política. Em 2016, se tornou professor honorário do Instituto de Estudos Avançados da USP. É pesquisador sênior do CNPq e professor sênior da Universidade de São Paulo. É acadêmico emérito da Academia Paulista de Direito. Foi professor visitante da Unifesp entre 2018 e 2020, onde criou, em 2019, o Instituto de Estudos Avançados e Convergentes,
do qual foi o primeiro presidente entre novembro de 2019 e fevereiro de 2020. E agora, sem mais delongas, nós vamos a esse diálogo com o professor Renato Giannini Ribeiro. Professor, na semana de 24 a 30 de julho aconteceu a 70ª reunião anual da SBPC na Universidade de Brasília com o tema Ciência, Independência e Soberania Nacional. Eu gostaria de iniciar pedindo que o senhor comente sobre este tema que dialoga com o bicentenário da independência do Brasil. Nossa ideia é que não basta comemorar os 200 anos da independência. É preciso entender o que quer dizer independência. Independência significa soberania. Então, nós temos a soberania nacional de um país, mas numa sociedade, num mundo que valoriza a democracia, é importante dizer que não pode haver soberania nacional sem soberania popular. Eu explico. Soberania nacional significa que, por exemplo, o Brasil é independente de Portugal, dos Estados Unidos, do Reino Unido e de muitos outros países, que o Brasil decide ele próprio seus rumos. Mas quem é esse Brasil que decide os rumos do país? É um imperador? É um ditador? É uma junta militar? É um grupo não representativo? Ou é o povo? Quando nós deixamos claro que a soberania nacional está ligada à soberania popular, depende da soberania popular, que afirmamos essa vinculação entre povo e nação. Então, nós precisamos ter claro que só há soberania num Estado democrático se essa soberania for não apenas nacional, mas popular. Ora, o que nós quisermos discutir? Primeiro, quisemos discutir a importância da democracia, que está tão ameaçada no Brasil esses últimos anos, com tudo que a gente acompanha. Segundo, a importância da democracia para a independência, soberania nacional, isto é, para o Brasil escolher seu rumo. Terceiro ponto, como que a ciência pode ser decisiva para nós conseguirmos fazer do país um país justo, próspero e solidário, como prevê a Constituição de 1988, um país que consiga eliminar a pobreza do seu seio e se tornar, então, uma democracia, como tantas conseguiram no mundo desenvolvido, mas nós ainda não. O subfinanciamento da educação e da ciência e tecnologia e inovação no Brasil não é exatamente uma novidade, mas o governo Bolsonaro tem tornado esse quadro ainda mais preocupante, sobretudo com os sucessivos cortes nos orçamentos dessas áreas. Como a SBPC tem lidado com essa realidade e de que forma o subfinanciamento da educação e da pesquisa científica dialoga com a ideia de soberania nacional presente no tema da reunião deste ano? Nós temos constantemente mobilizado a comunidade científica e acadêmica em defesa das pautas todas que dizem respeito à educação, ciência, tecnologia, cultura, saúde, meio ambiente e inclusão social. Nós temos, então, feito jornadas de mobilização, temos promovido discussões, temos procurado mobilizar, estimular pessoas que, inclusive, não estão a par disso, através da mídia impressa, da televisão, do rádio, da internet, temos procurado persuadir o maior número possível de pessoas da importância absoluta das pautas da ciência e tecnologia para a soberania nacional e a soberania popular. Professor, a 74ª reunião anual da SBPC, considerado o maior evento científico da América Latina, aconteceu ainda que algumas atividades tenham se dado no formato híbrido, ela foi na sua maioria presencial, depois de 2 anos aí de atividades remotas por causa da pandemia de Covid-19. Quais foram os principais desafios enfrentados para essa retomada presencial do evento? A principal questão para a retomada presencial foi a gente ter uma segurança maior de saúde. Isso não foi fácil de obter, porque não sabíamos se ia haver novas retomadas, novas cepas que chegaram, infelizmente não chegaram. Tentamos também ver de que medida seria possível assegurar assistência de saúde no campus da UNB, mas felizmente os cuidados tomados pela comunidade acadêmica, como o uso de máscaras, testagem, pessoas que cuidaram de suas próprias saúdes e das outras, tornaram a situação bastante
mais tranquila do que nós receávamos. Professor, e agora mudando um pouco de assunto, eu gostaria de repercutir com o senhor sobre o momento por que passa a educação brasileira, sobretudo no que diz respeito ao MEC. Nestes 3 anos e meio do governo Bolsonaro, nós já estamos no 5º ministro da Educação, e o último deixou o governo com graves denúncias de corrupção. Como o senhor avalia a condução da educação no governo Bolsonaro? Olha, o que é muito grave na quinta questão, no tópico da educação, é que realmente não é uma prioridade. Eu diria até uma prioridade, uma não prioridade, talvez até uma prioridade negativa, a educação no governo atual. Por que dizer isso? Porque uma das grandes preocupações desse governo é o receio de que as pessoas, graças à educação, se tornem mais independentes, mais livres. Bom lembrar que várias vezes eles se manifestaram contrários à liberdade de orientação sexual, à igualdade de direitos entre homem e mulher, à igualdade de direitos entre brancos e negros. Vários desses pontos foram colocados e eles identificam, talvez com certa razão, esses valores de igualdade de direitos, eles identificam com a educação mais recente, mais progressista. Então, por isso, eles não gostam. E é por isso também que nós temos um governo que descuidou a esse ponto da educação, inclusive não assumindo o papel que deveria ser seu de enviar as diretrizes para o país em termos de como deveria ser conduzido o ensino remoto emergencial, que foi um grande problema, mas que não teve a ajuda do governo federal. Como o senhor avalia a postura do Congresso Nacional em relação à condução da educação pelo governo Bolsonaro? O senhor entende que o Congresso Nacional tem conseguido barrar os ataques do governo à educação brasileira? O Congresso Nacional tem conseguido barrar alguns ataques do governo à educação, à ciência, mas infelizmente é pouca coisa. Os ataques são maciços, alguns deles são derrubados, nem todos. Foram derrubados, por exemplo, tentativas de acabar com o Fundeb, não dando mais auxílio aos estados e municípios para promoverem a educação básica. O Congresso aprovou a emenda constitucional nessa direção, o governo tentou ainda atrapalhar a questão na regulamentação. Nesse ponto a coisa avançou, mas legislação posterior também procura privar o Fundeb de parte dos seus recursos, que pode ser calamitoso. Vimos isso no FNDCT, que conseguimos, graças a uma lei complementar, poupar de contingenciamentos e bloqueios, mas o governo, pela via torta, contingenciou e bloqueou esses recursos. Então, nós não temos uma vitória da sociedade brasileira nesse tocante. Nós temos uma série, quando muito, de casos de redução de danos. De que forma a sociedade brasileira pode atuar para defender a educação, que é o principal instrumento de transformação de uma sociedade marcada por tantas desigualdades como é a nossa sociedade? A principal forma de defender a educação é se mobilizando, é garantindo a eleição para o Poder Executivo e para o Legislativo e pessoas efetivamente comprometidas com a educação. No dia 26 de julho, aconteceu o lançamento do manifesto Educação e Ciência para Reconstruir o País, que foi organizado por ex-reitores, professores, apoiadores da causa da educação que são pré-candidatos ao Congresso Nacional e às Assembleias Legislativas. Qual a importância de iniciativas como essa na luta em defesa da educação? Todas as iniciativas que temos feito, que outros atores também têm feito, no sentido da defesa da educação, da ciência, da cultura, da saúde, do meio ambiente, da inclusão social, todas elas convergem. E é muito importante que isso cresça, é muito importante que procuremos melhorar a qualidade da representação nas casas legislativas, é muito importante que procuremos também melhorar a qualidade dos eleitos para o Executivo e, finalmente, que consigamos conduzir políticas públicas com base em evidências científicas. Esse é o ponto decisivo que temos que fazer. Nós conversamos aqui com o professor Renato Giannini Ribeiro, presidente da SBPC, que fez um balanço aí das atividades da 74ª reunião anual da entidade e avaliou também a política do governo Bolsonaro para a educação.
E agora nós vamos apresentar números que comprovam a grandeza desse evento, que é a reunião anual da SBPC, que nesse ano atingiu aí o 74º ano de existência. Então, a organização do evento liberou alguns números, publicou alguns números, e a gente vai trazer eles aqui exatamente para que você, ouvinte, possa ter aí uma dimensão do que é a reunião anual da SBPC, com base na última que aconteceu agora no mês de julho na Universidade de Brasília. De acordo com a organização da 74ª reunião, presencialmente o evento contou com 26 conferências, 53 mesas redondas, um encontro, 8 sessões especiais, uma assembleia, uma roda de conversa, um painel, 5 exposições e 4 lançamentos de livros. De maneira experimental, o evento ainda recebeu 25 atividades do programa SBPC Vai à Escola. Já a programação virtual somou aí 109 atividades realizadas, sendo 15 conferências, 26 mesas redondas, 52 painéis, uma reunião e 14 minicursos, além das sessões de pôsteres. Os vídeo pôsteres que fizeram parte da sessão de pôsteres tiveram mais de 4.100 visualizações ao longo da semana. A atividade contou com 221 trabalhos programados, distribuídos por áreas do conhecimento. As apresentações foram resultado de pesquisas, sendo 86 trabalhos encaminhados por estudantes de ensino básico, profissionalizante, graduação ou pós-graduação, também por professores, tanto de ensino básico quanto do ensino profissionalizante ou superior, pesquisadores e profissionais, e 135 de estudantes indicados pelas 18 instituições participantes da Jornada Nacional de Iniciação Científica. Foram mais de 12.000 pessoas inscritas, e só no canal da SBPC no YouTube, até o dia 29 de julho, mais de 100.000 pessoas foram alcançadas. Segundo a secretária-geral da SBPC, a Cláudia Linhares Salles, a repercussão nas redes sociais durante a semana também foi expressiva, com mais de 40.000 contas alcançadas, só nas postagens dos perfis da entidade. Já a UNB TV, que realizou a cobertura com a SBPC, registrou 35.600 visualizações durante todo o evento. 6 dos 10 vídeos mais vistos da semana foram transmissões da SBPC, sendo a transmissão da abertura da 74ª reunião o mais visto do mês, com 3.910 visualizações, 402 curtidas e 52 novos inscritos. O canal contou aí com 598 novos inscritos ao longo do evento. De acordo com a professora do Instituto de Geociência da Universidade de Brasília e coordenadora geral do Comitê de Infraestrutura da SBPC Jovem, a professora Júlia Curto Mar, a programação destinada aos adolescentes contou com 21 estandes, sendo 3 móveis. Ela disse que foi um desafio e também um aprendizado, mas sobretudo foi gratificante ver o brilho de crianças e jovens ao terem contato com cientistas de diversas áreas. Então aí, os números da 74ª reunião anual da SBPC que aconteceu em Brasília no último mês de julho. E a próxima reunião anual, para você já ir se programando, vai acontecer no mês de julho de 2023, na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Então, saindo aqui do tempo seco de Brasília para o friozinho do Paraná, no ano que vem acontece a 75ª reunião anual da SBPC. E nós estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. O podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria. E
você sabe que o podcast Educação em Destaque é feito com muita dedicação para você que valoriza conteúdo de qualidade, mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. Então, para que a gente tenha aqui personalidades que nos ajudam a refletir sobre o país, como o professor Renato Giannini Ribeiro, nessa entrevista que nós tivemos hoje, nós contamos com parceiros como o Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional, também com a ADURGS Sindical, que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. Contamos ainda com o Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproifes Pará. E a Casa Saberes Apoio Multidisciplinar. E você, ouvinte, também pode apoiar o nosso podcast. Procure aí por Educação em Destaque no Facebook. Segue lá o nosso perfil. Estamos também no YouTube, Educação em Destaque. Você se inscreve ali no nosso canal, aciona o sininho e assim você vai ser informado sempre que a gente subir conteúdo novo por aqui, o que a gente faz sempre às sextas-feiras. E você pode também ainda curtir o nosso perfil no Instagram, somos o educacão.destaque. Vai lá, curte ali, a gente está sempre publicando conteúdo praticamente todos os dias no Instagram e assim você nos acompanha. Bom, eu te peço ainda que compartilhe esse link aqui do programa aí nos seus grupos de WhatsApp e também de Telegram. E assim a gente vai cada vez mais longe, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Eu fico por aqui, espero você na próxima semana. Grande abraço, até lá. Tchau, tchau.